A Rede Mundo Maior recebeu nesta quarta-feira, com muito pesar, a notícia da morte do Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. As causas da morte ainda são incertas, mas a polícia trabalha com a possibilidade de overdose por drogas. Alexandre Magno Abrão, o Chorão, nasceu em São Paulo e tinha 11 anos quando seus pais se separaram. Parou de estudar na 7ª série e chegou a morar na rua. Aos 14, quase perdeu sua mãe por conta de um derrame. Depois de uma infância traumática, se mudou para São Paulo aos 17 anos, onde conheceu uma das suas maiores paixões, o skate. O apelido Chorão surgiu nesta época, quando ainda não andava de skate e só ficava assistindo e resmungando para os amigos. Sua personalidade agressiva lhe rendeu algumas brigas. Bota cara, deixa eu falar uma parada pra tu. Tá todo mundo curtindo o bagulho na boa, tá ligado? Se tu me desrespeitar, eu vou quebrar tua cara, seu filho. Além de vocalista, Chorão tinha outros grandes talentos. Era responsável pelas letras e pelo direcionamento artístico e executivo da banda, além de ser roteirista e ator do filme O Magnata. Convidamos os escritores e palestrantes espíritas Ismael Batista e Orson Peter Carrara para tentar entender quais os desdobramentos desta morte no plano espiritual. Ismael, a personalidade agressiva do Chorão pode ser justificada apenas pela infância difícil? Veja bem, o que nós aprendemos com os benfeitores espirituais da codificação e também confirmado agora pela psicologia, que o meio influencia, mas não determina, principalmente se tratando de personalidade. O que nós aprendemos com os benfeitores espirituais é que nós já trazemos, toda uma bagagem de experiências, de emoções, de sentimentos, que vai evidentemente formar a nossa personalidade atual, presente. Então, evidentemente que encontrando um meio um pouco complicado, às vezes desestruturados, o espírito terá mais naturalidade em continuar manifestando os próprios desequilíbrios emocionais, psicológicos e tudo mais. Ao passo que se tivesse quando o espírito tem a sorte de encontrar um meio favorável, equilibrado, sensato, educativo, ele pode, evidentemente, educar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus instintos, as suas tendências e fazer a sua autotransformação. E Orson, caso se comprove a morte por overdose, como seria a chegada desse espírito no plano espiritual? A chegada no mundo espiritual após a morte biológica do corpo, as suas condições de passagem, da transição do mundo material para o mundo espiritual e mesmo as condições de vivência na vida imortal que continua após a morte do corpo, são determinadas pela vida que adotamos. A nossa conduta moral, o nosso posicionamento perante a vida, a nossa maneira de encarar os fatos, as nossas reações, a maneira como enfrentamos as adversidades, a maneira como reagimos com violência ou com serenidade, é que determinam as nossas condições espirituais. Mas nós, os seres humanos, somos criaturas que vivemos numa constante turbulência interior, nas angústias, na agressividade, nos vícios. Tudo isso vai alterar as nossas condições no plano espiritual. Também temos criaturas que já se asserenaram, que estão mais tranquilas. Isso favorecerá o equilíbrio na vida espiritual. Mas é importante lembrar que em todos os casos de morte agressiva, como nesse caso, cujas causas ainda não foram apuradas, a misericórdia divina está sempre presente, porque por mais equívocos que pratiquemos, por mais desmandos que estejamos empenhados, estejamos envolvidos, a misericórdia divina sempre está presente para nos apoiar, para nos ajudar, ajudando-nos na superação. E nós que estamos aqui, vendo esses fatos lamentáveis, não temos o direito de julgar, porque não conhecemos a história, não conhecemos o antecedente interior. Podemos ter uma visão aparente, mas não conhecemos as razões maiores, que só a divindade conhece. Então a misericórdia divina está sempre amparando os filhos, por mais equívocos que pratiquem, porque a vida conspira para que progridamos, as experiências se repetem para que amadureçamos. E ao contrário, que não temos o direito de julgar, temos o dever de orar em favor dessas criaturas que partem em condições tão lamentáveis. Muito obrigado pela participação de vocês. Felipe Ono para a Rede Mundo Maior.